Meus irmãos e irmãs, eu quero saudá-los nesta manhã com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Dando prosseguimento ao tema que temos desenvolvido este ano em termos de congressos da APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Geralmente nós temos um congresso nacional e depois replicamos esse tema em vários lugares do Brasil, e agora temos a graça e o privilégio de Deus de estar aqui com os irmãos aqui em Marabá. Mateus capítulo 3, os 10 primeiros versículos. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 3, de 1 a 10. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir que o Espírito Santo nos dê graça para que consigamos entender bem esta palavra muitíssimo importante para nós no que diz respeito ao reino dos céus. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos. Vamos conversar com Deus. Senhor Deus e Pai querido, tantas coisas boas já aconteceram aqui nesta manhã. E agora pedimos que o Senhor nos dê graça para que entendamos a Tua palavra, e não somente consigamos entendê-la, mas que esta palavra do Senhor da mente caia para o nosso coração e produza frutos que glorifiquem o Teu nome, Senhor, e possa trazer também bênção para a nossa vida. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o reino dos céus, ou o reino de Deus, ele é muito maior do que a igreja, é muito maior do que uma denominação religiosa, é muito maior do que a própria Bíblia, é maior do que o Evangelho até, digamos assim. O reino dos céus é tudo. Essas coisas importantíssimas, elas estão inclusas naquilo que é o reino dos céus, o reino de Deus. Ele é amplo, ele é total. Muitas vezes confundimos igreja com denominação religiosa, às vezes confundimos igreja com templo, às vezes confundimos reino de Deus com igreja. O reino dos céus, ou o reino de Deus, ele é amplo, engloba tudo, o poder de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que é esta mensagem que João Batista começou a anunciar aqui. Veja que a Bíblia Sagrada fala sobre o reino dos céus. Ele começou a pregar, e o Senhor Jesus também pregou o reino dos céus. Dentre tantas coisas no reino dos céus, existe algumas exigências, e a exigência do arrependimento. É interessante, porque uma pessoa pode até ser religiosa, mas não ter passado pela experiência do arrependimento. Porque o arrependimento, a experiência do arrependimento, não é muito agradável, porque o arrependimento leva tristeza. A Bíblia Sagrada diz que é uma tristeza produzida pelo Espírito Santo.
Como ninguém gosta de sentir tristeza, as pessoas gostam mais de alegria e festa. Até mesmo a religião ou a igreja muitas vezes não dá tanta ênfase ao arrependimento, porque o arrependimento é uma tristeza que nós precisamos sentir, produzida pelo Espírito Santo. Não é muito comum você ouvir um convite para que nós sintamos essa tristeza, mas ela é importante, porque essa tristeza produzida pelo Espírito Santo gera o arrependimento, e o arrependimento é uma exigência do reino dos céus. Nós precisamos receber essa graça de Deus, que é o arrependimento. Eu queria mostrar para os irmãos então sobre essa exigência do reino de Deus. Veja, em primeiro lugar, quando João Batista começa então a sua pregação, ele mostra que o arrependimento é uma exigência do reino dos céus, que foi o apelo dos profetas. O versículo de número 3 diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Os profetas eram levantados por Deus para chamar a atenção do povo, da nação, dizendo: olha, é necessário que nós nos arrependamos, é necessário que nós sintamos a tristeza por causa do nosso pecado, é necessário que nós recebamos esta bênção de Deus. Nós temos que perceber o tanto que as coisas de Deus são maravilhosas e que nós não correspondemos às expectativas de Deus, e muitas vezes ofendemos Deus com atos que não agradam a Deus, ou deixamos de fazer coisas que Deus gostaria que nós fizéssemos. Você pode ler os profetas e você verá isto. Por exemplo, se você ler o profeta Jeremias, foi um profeta que sofreu muito, porque ele dizia para o povo: olha, Deus quer que tão somente nos arrependamos. E o povo não se arrependia. Ele dizia: olha, se nós não nos arrependermos, Deus vai ter que trazer sobre nós uma correção, quem sabe evitemos isto, vamos nos arrepender. Mas o povo não queria se arrepender. Veio então o rei Nabucodonosor, levou cativo aquela nação. Alguns ficaram lá em Judá. Esses que ficaram em Judá procuraram Jeremias e falaram: Jeremias, ore a Deus por nós. O que Deus falar, a gente vai fazer. Ele: olha, é assim, não, a gente quer que Deus fale conosco. E esses restantes que ficaram em Judá, a Bíblia diz que Jeremias então resolveu orar a Deus e ficou 10 dias orando. Depois do 10º dia, eles procuraram de novo assim: Jeremias, o que Deus falou para você? Fale para nós, o que Deus falar nós vamos fazer. E Jeremias então disse: olha, Deus disse o seguinte, que vocês não devem sair daqui e não devem buscar ajuda lá no Egito. Permaneçam aqui que Deus vai cuidar de vocês. Deus mandou dizer isto. Aí eles falaram assim: Jeremias, você está mentindo, Deus não falou isso. Nós vamos sim para o Egito, e mais, você é obrigado a ir conosco. Ainda levaram Jeremias à força para o Egito. Nós temos dificuldade de ouvir a palavra de Deus, temos dificuldade de reconhecer os nossos pecados, queremos que Deus fale conosco, mas nós temos dificuldade em obedecer. Por isso que é necessário que o Espírito Santo de Deus, trabalhando no nosso coração, nos chame sempre ao arrependimento. João Batista está chamando o povo ao arrependimento e diz: olha, os profetas também fizeram isso. O arrependimento é uma exigência do reino dos céus e não é uma novidade. Os profetas nos chamaram para que nós nos arrependêssemos. E a mensagem do Evangelho, irmãos, tem que ser anunciada do mesmo jeito. O velho e surrado Evangelho não pode ser mudado. Nós não podemos nos envergonhar desse Evangelho, porque ele nos chama a um momento constrangedor como esse, que é o momento do arrependimento. Nós não podemos fazer de conta que Deus não está falando conosco. Nós não podemos ficar disfarçando como se não fosse conosco. Deus está falando conosco. Nós precisamos nos arrepender. Muitas vezes nos ajuntamos aqui, olha, num ambiente religioso, cantamos cânticos para Deus,
fazemos orações, lemos a Bíblia. Mas a questão é, será, meus amados irmãos, que de fato nós estamos sendo purificados pelo Espírito Santo de Deus? Será que nós temos consciência da santidade de Deus e da exigência do reino de Deus para conosco? Será que é possível nós nos congregarmos aqui e mesmo assim viver uma vida que traz contrariedade, tristeza ao Espírito Santo de Deus? Então o arrependimento é uma mensagem que precisa ser anunciada para os nossos adolescentes. Eles precisam saber que um jovem, um adolescente cheio do Espírito Santo, ele não acessa qualquer tipo de site. O pai de família que está aqui, ele precisa saber que a pornografia traz tristeza e desgraça à vida dele e o afasta de Deus. É necessário que as irmãs que aqui estão saibam que é necessário edificar a sua casa, abençoar a sua casa. Nós somos permeados, estamos rodeados de muita impureza, de muita maldade, de muita malícia. A nossa casa está em perigo, a nossa vida está em perigo. E nós precisamos anunciar o Evangelho como ele é. Coragem em nome desse Evangelho. Os jovens que aqui estão precisam saber, a sensualidade é um pecado terrível. A moça não pode vestir qualquer tipo de roupa. Se ela é uma moça que quer glorificar o nome de Deus, ela não pode vestir qualquer tipo de roupa, provocando outra pessoa, levando pessoas a um adultério. Assim ensina a palavra de Deus. Então nossos desafios, eles são enormes. Nós não podemos fazer de conta que não é. Então, meus amados irmãos, esse evangelho precisa de coragem para a gente testemunhá-lo. Quantas vezes a mãe, pai, fala com o adolescente, fala com o jovem, e diz: para com isso, você não sabe nada, você é quadrada. Quantos jovens já passaram, começaram a ler a palavra de Deus, queriam cantar louvores a Deus, e que já estão longe, porque a pressão na escola, das colegas amanhã na escola, o que você fez? Onde você teve? O que fez sábado à noite? O que você fez ontem? Ela precisa de coragem para dizer: eu estava louvando a Deus, eu sou discípulo de Jesus. Então, meus amados irmãos, ser religioso, ser um cristão é muito fácil. O difícil é ser um discípulo de Jesus. E João Batista diz: olha, a exigência do reino de Deus, ela foi pré-anunciada pelos profetas. Nós não podemos arrancar essa página da nossa história e dizer: não, pastor, traga alguma coisa para nós mais assim, agradável. Porque quando o senhor fala de arrependimento, que é uma exigência do reino dos céus, toca numa área sensível da minha vida. Quem sabe na pornografia que a pessoa esteja aí envolvida, na malícia, no adultério, na mentira. Mas, irmãos, o evangelho, ele precisa ser anunciado como ele é, porque ele é o poder de Deus para transformar a vida de uma pessoa. Então, ser só um religioso, isso é tranquilo, é agradável. Mas se você quer ser um discípulo de Jesus, você vai ter que passar por certos constrangimentos. E um deles é essa tristeza que o Espírito Santo tem que provocar em nós, para nos levar ao arrependimento. Então João Batista começa a anunciar o reino dos céus, dizendo: olha, é uma exigência. Os profetas exigiram isso. Mas em segundo lugar, João Batista, ele diz que o arrependimento é uma exigência do reino dos céus, porque ele combate a presunção religiosa. Veja o texto, tanto que é interessante, irmãos. Porque a religião por si só é uma coisa terrível, terrível. Nós somos pessoas religiosas, mas se tudo que a gente tem é religião, nós não temos nada, nada. Pelo contrário, pode ser um problema grande na nossa vida. Por quê? Porque a religião, por si só, ela tem o poder de camuflar as coisas. A pessoa se sente segura num ambiente meramente religioso. Olha só o que essas pessoas procuraram Jesus e falaram, eram religiosos.
chegaram para João Batista lá para serem batizados normalmente. João Batista diz: e não presunçais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. João Batista disse: olha, vocês são presunçosos, vocês ficam dizendo, não, Abraão é nosso pai. E João Batista disse: olha, Deus pode suscitar dessas pedras aqui filhos de Abraão. Não é só isso. Então, meus amados irmãos, é muito comum a gente encontrar no nosso meio presunção religiosa. Pessoas que, em nome da tradição religiosa, ainda mais nós que fazemos parte de uma instituição uma história tão bela, tão bonita, né? Desde 1859 aqui nesse país, dando a nossa contribuição na expansão do reino de Deus, amamos a nossa denominação, né? Gostamos, nos sentimos assim honrados, né? De participar de uma instituição séria, que visa a pregação da palavra de Deus, que não fica centrada nos desejos humanos. Nós, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque nós fazemos parte de uma instituição assim, e certamente existem outras sérias também nesse país. Mas, meus amados irmãos, essas coisas que nós temos e toda essa tradição, isso não pode ser um empecilho ou gerar uma presunção. Não, isso é graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas isso não pode atrapalhar, isso é para ajudar. Mas muitas vezes a pessoa se orgulha tão somente disso. Eu sou meu bisavô era da igreja, meu avô, meu pai. E você? Eu também, estou aqui há tantos anos. Aí olha, só isso não resolve. Mas se a vida dessa pessoa é uma vida que glorifica o nome de Deus, isso tem sentido. Toda essa história passa a ter sentido. Porque nós somos a teologia reformada. Deve ser uma coisa maravilhosa isso. A gente crê que é. Mas, e daí? O que isso gera? O que você quer dizer com isso? Tem que ser uma coisa maravilhosa, que traduz em coisas que João está dizendo. Olha, vocês precisam traduzir toda essa religiosidade de vocês, toda essa boa teologia, em obras, em frutos que glorifiquem a Deus. É o que João Batista está dizendo para aquelas pessoas religiosas. Muito mais do que nós. Eram saduceus, pessoas que conheciam, fariseus, conheciam a lei, eram zelosos dentro da religião deles. Assim como o apóstolo Paulo, por exemplo, um fariseu zeloso, ele diz que tinha zelo por aquilo. Se orgulhava de ter vindo da família de Benjamim. O seu nome foi inspirado em Saul, o grande rei Saul. E agora ele se orgulhava de ter o nome de Saulo. Ele poderia dizer, e ele dizia: eu sou fariseu de fariseu, um homem criado com cultura, com religião. Mas quando ele se depara com Cristo, que ele se sente com a alma desnuda, ele diz: miserável homem que sou. Ele percebe, passa pela experiência do arrependimento, irmãos. Ele diz: olha, ainda que tudo aquilo fosse importante, perto de Cristo, ele dizia: eu considero isso como refúgio perto de Cristo. Refúgio, irmãos, é esterco. Paulo diz: eu considero isso perto de Cristo como se fosse esterco. Então nada pode comparar as coisas de Deus, nem mesmo os nossos pressupostos religiosos. A gente não gosta muito de ouvir isso, porque mexe um pouco com a autoestima da gente. Parece que tira de nós aquilo que mais tem dado a nós motivação. Mas é uma motivação que não pode ser pautada nisso. Por isso que o arrependimento é uma exigência do reino dos céus. Primeiro, porque os profetas anunciaram. Segundo, porque ela combate essa presunção religiosa. Se você ler o livro do profeta Amós, você verá o mesmo problema lá. O profeta Amós era um homem da roça, saiu de uma cidadezinha chamada Tecoa. Ele era um homem do campo, cuidava do campo. Ele não era um profeta considerado assim, nem ele se considerava um profeta,
Mas Deus diz: Amós, você vai até o norte e dê a mensagem lá. E ele foi. E ele chegou lá e disse: olha, Deus mandou eu vir aqui, eu não sou profeta, sou um homem do campo, mas Deus mandou eu falar para vocês uma coisa. O que ele mandou você dizer? Amós diz assim: buscai a Deus e vivei, e Deus estará no meio de vós, como vós dizeis que Ele está, porque Ele não está. Que mensagem! E aí eles falaram: vai embora para a sua terra, vai embora para lá. Olha só essa mensagem, isso não foi Deus que disse isso. Olha o nosso campo, olha que fartura. Nós nunca tivemos uma safra tão boa. Nós nunca tivemos tanta saúde. Você vem dizer que Deus não está conosco, como nós estamos dizendo que Ele está. Amós dizia: vocês precisam buscar a Deus, buscai a Deus e vivei. Vocês estão, dizia Amós, conformados com os sacrifícios e as ofertas que vocês têm oferecido. Vocês se esconderam na sua religião, e por causa disso vocês estão com uma falsa segurança. Meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ter uma falsa segurança. Não é porque você está num ambiente religioso que você é membro de uma igreja evangélica. Não é porque a Bíblia está aberta no Salmo 91 na sua estante. Não é porque você, olha, isso é muito pouco. Nós precisamos ter um relacionamento mais estreito com Deus, porque todas essas coisas podem passar de uma hora para outra. Pode ser que você seja levado uma hora para um lugar que não tem uma igreja tão acolhedora como esta. Pode ser que uma hora você, adolescente, jovem, você saia e vai ter que enfrentar uma grande cidade para uma universidade ou um emprego, ou quem sabe sair desse país. Pode ser que você saia desse ambiente seguro. Eu sei que nós pais queremos que os nossos filhos estejam sempre conosco, queremos vê-los pertinho, queremos cuidar dos filhos dos nossos filhos. Que maravilha se fosse assim sempre, mas isso não acontece sempre. Então, meus amados irmãos, é necessário que nós nos arrependamos, tenhamos um relacionamento estreito com Deus, e não nos apenas acomodemos nas presunções religiosas que temos. Em terceiro lugar, irmãos, o arrependimento é uma exigência do reino dos céus, esse evangelho do qual nós não podemos envergonhar, porque ele é um juízo iminente e eminente. Ou seja, veja no versículo 10, João Batista diz: olha, o machado está colocado aí na raiz. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Quem é que gosta de ouvir uma mensagem desta? Uma mensagem dessa não dá ibope, irmãos. Isso não enche templo. Isso não traz aconchego. É uma mensagem que incomoda. Qual adolescente vai querer ouvir um negócio desse? Qual jovem vai querer ouvir uma mensagem desta? Só mesmo aqueles que o Espírito Santo de Deus já tem trabalhado no coração dele e tem plano na vida desse adolescente. Eu gosto muito de falar com adolescente, porque quando eu fui alcançado por Deus foi na minha adolescência, numa época totalmente improvável. Eu acho que ninguém nem acreditou em mim quando aquele adolescente ouviu a mensagem do Evangelho e diz assim: eu quero isso aí para a minha vida. Porque eu já era um religioso. Na minha infância até a minha adolescência eu fui muito religioso. Ajudava o sacerdote da família a celebrar lá as missas. Gostava demais de colocar aquela estola. Eu queria seguir, mas isso é muito lindo esse negócio. Eu estava encantado com a religião. Até o dia que eu ouvi o Evangelho como o Evangelho é. E eu senti uma tristeza. A tristeza que o Espírito Santo provoca no coração da gente para nos levar ao arrependimento. E quando eu ouvi o Evangelho como ele é, eu notei que
toda a minha religiosidade não era nada. Porque aquele adolescente com toda aquela religião estava se perdendo. Já início de práticas que me levariam à morte. Com as más companhias, que é o maior instrumento do diabo para desgraçar a vida de um adolescente, de um jovem, são as más companhias. Eu já estava envolvido em tudo isso. Já tinha feito o meu pequeno furto. Meus amados irmãos, é necessário que nós nos arrependamos. E quando eu ouvi aquela mensagem, um adolescente e um seminarista pregando, quem me levou foi meu colega que jogava futebol comigo, um presbiteriano. Enquanto brincávamos de bola, ele me convidou: você não quer ir na igreja? É aniversário lá da minha igreja. Eu fui com ele. E quando eu ouço aquela mensagem do Evangelho, eu senti o peso, ainda que uma criança praticamente, eu senti, puxa, eu não posso continuar vivendo assim. E a hora que aquele seminarista fez um apelo, que é uma coisa salutar, que desafia a gente, aquele que está ouvindo, didaticamente é importante no meu ponto de vista. E ele chamou, olha, então você que quer tomar essa decisão, vem aqui, eu quero orar com você. Eu saí lá de trás, vim chorando. Alguém poderia dizer, se esse menino está meramente emocionado. É fato, eu estava emocionado, mas não era só emoção. A emoção faz parte. Só ela não é tão salutar, leva ao emocionalismo, mas a emoção sadia é usada também pelo Espírito Santo de Deus. Eu estava muito emocionado de fato, mas consciente do que estava acontecendo. Aquele adolescente ouviu a mensagem, se arrependeu dos seus pecados. Naquela igreja presbiteriana, Deus me deu a graça de entrar na adolescência, na UPA, depois na mocidade, ser diácono, ser presbítero, ser evangelista e depois ir para o seminário. Nessa mesma igreja, Deus me dá a graça de retornar alguns anos depois para ser pastor dela. Então você não despreze o fato de um adolescente estar com a Bíblia aberta e prestando atenção, porque você pode estar diante de alguém que Deus vai usar grandemente. Essa moça que presta atenção na palavra de Deus, sabe que é com ela que eu estou falando, que ela precisa tomar cuidado com a vida sentimental dela. Esse jovem que presta atenção, ele sabe que é com ele. Deus, amados irmãos, ele trabalha conosco. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Deus nos ama. Ele quer que nós sejamos discípulos dele. Mas para que esse evangelho, que é o poder de Deus, ele tem que trazer esse constrangimento para nós, que é a vergonha, que é a tristeza por causa do pecado. E João Batista diz, olha, esse juízo de Deus, ele é iminente. Ele está prestes a acontecer. E ele é eminente, porque ele é excelente. Iminente e eminente. Iminente porque ele está prestes. E eminente, ou eminente, porque ele é excelente. Apenas um jogo de palavras para a gente entender o tanto que esse juízo de Deus é importante. Ele não só está prestes, mas ele é excelente. O juízo de Deus. Existe, meus irmãos, o juízo final de Deus. Mas existem os juízos de Deus, que ele vai executando na história. São os juízos de Deus. E João Batista está dizendo, olha, o machado está colocado à raiz das árvores. O juízo de Deus está perto. Você fala, isso é uma ameaça? É uma ameaça, você entendeu corretamente. Ah, mas isso é uma ameaça. É uma ameaça. Uma ameaça recheada, encharcada de amor. De um Deus que nos ama. Um Deus que quer que nós vivamos melhor
do que nós estamos vivendo. Um Deus que quer nos livrar das tristezas, das consequências de decisões erradas que nós podemos tomar na nossa vida. Porque 90% das decisões que a gente toma na vida não faz tanta diferença não. Mas 10% delas vai definir a nossa felicidade aqui nesse mundo aqui. Não faz tanta diferença você ter vindo com essa camisa e não ter vindo com a outra. Você tomou essa decisão, não vai fazer tanta diferença. Mas com quem você vai casar, que curso você vai fazer, que rumo você está dando para a sua vida espiritual, com quem você tem se relacionado, essas coisas fazem muita diferença no futuro. Muita diferença. Quantas pessoas têm que conviver com consequências da sua decisão mal tomada na mocidade e na adolescência. Ama a Deus, Deus ama esta pessoa, mas ele tem que conviver com as decisões, com as consequências de decisões erradas. Ah, Senhor, não, filho, agora vai firme aí. Deus está presente. Deus vai estar com você, vai te dar forças. Mas é impossível você não querer conviver com as consequências de decisões que você tomou lá atrás. Então agora busque a Deus força e graça para administrar essa situação. Deus é bom, misericordioso. Mas se você puder evitar tomar decisões erradas, o faça, porque senão você vai ter que conviver com isso. A exigência do reino dos céus, ela nos mostra que o arrependimento é uma delas. Existem outras, certamente. Eu quero terminar, irmãos, mostrando tanto que é interessante isso, porque João Batista, a gente sabe da história, ele pregava essa mensagem do arrependimento, confrontou os políticos da época, confrontou a vida promíscua das pessoas. Ele que disse: olha, está errado o que você está fazendo aí, diz para o político lá. Você está possuindo a mulher do seu irmão, isso é errado. Nossa, imagina, que homem que incomoda. Isso é pecado, é errado. Chegavam lá os religiosos: ó, vocês têm raça de víboras, vocês são só religiosos, vocês precisam produzir frutos de arrependimento. Quem é que gosta de ouvir um pregador desse jeito, gente? Que chega e diz: olha, você tem que abandonar essa pornografia, parar de ficar acessando esses sites indecentes, você tem que parar com esse tipo de relacionamento entre você e sua esposa aí, que você não sei onde você aprendeu isso, que tira a dignidade das pessoas. Presta atenção, seja temente a Deus. Quem é que gosta de ficar ouvindo isso? Termina essa amizade, porque você está começando a usar droga, jovem. Isso vai levar você para a desgraça. Opa, esse pastor vem lá esse mineirinho que passa por São Paulo, vem aqui, Marabá. Que negócio é esse? Mas é porque Deus nos ama. Deus ama. Deus ama a família. Olha o que estão tentando fazer com a família. Olha o que estão tentando, esses programas de televisão. Olha o que eles estão tentando fazer com os nossos jovens, os adolescentes. Presta atenção. Não, tudo bem, tudo certo, tem problema não. Tem problema não. Olha a desgraça que tem causado as famílias. Como que não tem problema? Conversa com os pastores, veja qual que é a maior preocupação deles, se não é com as famílias na igreja. Oh, meus amados irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Essa mensagem de João Batista era tão importante, pastor Rui, tão importante, que quando João Batista foi tirado, Jesus continua a mesma pregação. Quando João Batista é preso, tirado de combate, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ouvindo que João Batista estava preso, ele voltou para Galileia, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: o quê?
a mesma mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus ouve que João Batista está preso, ele diz: eu preciso voltar. Eu preciso dar continuidade à mensagem que João Batista estava entregando lá na Galileia. Ele volta e a primeira mensagem de Jesus, dando prosseguimento ao ministério de João Batista, foi dizer a mesma coisa. Você não acha isso significativo? Você não acha isso significativo? Jesus falar a mesma coisa que João Batista estava pregando, aquele homem estranho, que tinha uma alimentação estranha, que se vestia de uma forma tão simples. Um homem tão diferente. Dadas as suas proporções e estilos diferentes, Jesus não era como João Batista, não se vestia igual a João Batista, não tinha um cardápio igual ao de João Batista, mas a mensagem é a mesma. Nós podemos ser diferentes uns dos outros, podemos gostar de diferentes tipos de música, podemos gostar de diferentes liturgias, não tem problema, mas a mensagem é a mesma. A mensagem não pode ser mudada, os marcos não podem ser alterados. A mensagem é a mesma do velho e surrado evangelho. O evangelho que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Isso nós não podemos mudar. Por isso, irmãos, é o evangelho da graça de Deus, que mostra que nós precisamos nos arrepender, crer no poder de Deus. O evangelho é o próprio Jesus, diz o apóstolo Paulo. O evangelho tem nome: Jesus. Essa notícia que transforma a vida do pecador, Jesus. Vergonha para alguns, escândalo para outros, mas para nós, o poder de Deus que transforma a nossa vida, que vai dar para você, adolescente, o que você precisa ter de melhor, que é o seu relacionamento com Deus. Ainda que sofra, ainda que não conte com a simpatia dos colegas na escola, fica na sua. Não preocupa com isso não. Prossiga para o alvo, olhando para Jesus, e Ele vai honrar a sua vida, porque Ele prometeu. No mundo nós vamos passar por situações difíceis, mas por favor, nunca perca a mentalidade do peregrino. Esse é o problema. Nós esquecemos que nós somos peregrinos aqui. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós até cantamos um lindo hino: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Se você perder essa mentalidade de peregrino, você vai ficar confuso. O apóstolo Pedro diz que você vai ter guerra na alma. Sabe o que é guerra na alma? Tudo quanto é tipo de doença emocional, guerra na alma. Ele diz: olha, você vai ter guerra na alma, peregrino, se você se apaixonar por coisas daqui. Então, em nome de Jesus, discípulos de Jesus, vamos sentir a tristeza porque nós não somos aquilo que deveríamos ser. Vamos confessar os nossos pecados e vamos abandoná-los. Se nós fizermos alguma coisa que é contra a palavra de Deus, vamos pedir perdão. Vamos chorar na presença de Deus. Vamos buscar corrigir aquilo que tem trazido e tem minado as nossas forças. Onde é que está a nossa fraqueza? Geralmente a nossa tentação vem na área que mais nós temos necessidades. Se você identificar onde estão as suas necessidades, certamente você identificará a área que você mais é tentado. Tente suprir as suas necessidades da forma correta, porque você vai ser tentado a suprir as suas necessidades de uma forma mais fácil. Todos nós temos necessidades, mas como vamos suprir a nossa necessidade é essa a questão.
Que Deus nos abençoe, tenha de nós misericórdia. Curva a sua cabeça e se você precisar confessar a Deus os seus pecados, faça isso agora. Silenciosamente confesse a Deus seus pecados e peça: Senhor, lava-me com o sangue precioso de Jesus. Na sua casa, volte a ter esses momentos com Deus. Mencione os seus pecados, onde estão as suas fraquezas, o que tem atraído a sua alma, o que tem tentado tirar o brilho do Evangelho na sua vida. Tenha coragem. Tenha coragem. Não se envergonhe desse Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor Deus e Pai querido, como disse o profeta Daniel, a nós cabe o corar de vergonha, mas contigo está o perdão e a misericórdia, Senhor. Ó Deus, nós temos pecado contra o Senhor, pecamos com pensamentos, palavras e ações. Muitas vezes deixamos de fazer aquilo que o Senhor mandou com que nós fizéssemos, pecamos por omissão. Portanto, ó Deus, a nós cabe o corar de vergonha, mas o Senhor é um Deus misericordioso e perdoa os nossos pecados. Espírito Santo de Deus, trabalhe em nosso coração, dá-nos força, Senhor, para que vençamos as tentações, não pequemos contra o Senhor, não entristeçamos o Teu Espírito que habita em nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós nesta manhã. Que tenhamos coragem, Senhor, para caminhar com Jesus. Encha-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos sensibilidade. Que nós não resistamos, ó Deus, à voz do Senhor a falar conosco nesta manhã. Que não busquemos, ó Deus, justificativas, mas que possamos confessar e abandonar, ó Deus, os pecados que têm nos assediado, Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo, porque nós somos amados do Senhor. E queremos honrar a Jesus que habita em nós. E queremos ser mais parecidos com Jesus. Então ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Ajuda-nos a fazer a vontade do Senhor. É assim que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Santíssimo Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos por esta manhã agradável, dia do Senhor, estarmos na Tua casa, aprendendo a Tua palavra, que a mesma, ó Deus, possa ir de encontro aos nossos corações, transformando as nossas vidas, mudando o nosso ser, para que possamos assim, ó Deus, transmitir graça aonde formos. Que Tua palavra a cada dia seja o alimento constante, necessário da nossa vida, e que possamos, ó Deus, ser mensageiros dessas boas novas, que é levar a Tua palavra a tantas vidas que estão se perdendo aí afora, Pai. Somos embaixador do reino lá do céu e temos uma grande tarefa. Do pequeno ao mais velho, temos essa responsabilidade. Produzir frutos para a glória do Teu nome. Capacita, ó Deus, a cada um de nós, como instrumento nas Tuas mãos, para sermos mensageiros e transmitir aquilo que o Senhor quer a tantas almas que estão se perdendo. Abençoa a Tua igreja, nosso congresso aqui, ó Deus, que já foram, se retiraram, ainda outros vão viajar. Cuida do Teu povo e faça-nos entender que a mensagem é proclamar o Evangelho em todo e em qualquer lugar, Senhor. Para a glória do Teu nome, nós te oramos e te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Receber a bênção, irmãos. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus,
sejam com todos vós, meus amados, e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Por isso, grande é o Senhor, digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte.